olá, gratidão por sua conexão, aqui e agora, paz e bem a todos. Neste canal evangelístico, onde fazemos apologia do Evangelho de Jesus Cristo, orientador para a preparação das mensagens e reflexões é o Espírito Santo. E a inspiração chega pelas formas mais inusitadas. Eu sempre reconheço o insight, é aquele estalo na percepção, aquele pensamento que se apresenta como uma revelação, seja de um assunto, de um título, de uma palavra-chave, enfim. Aqui e agora, o insight ocorreu quando eu peguei esse livro que está sendo apresentado agora aí na tela para você. Eu iria relê-lo, já havia lido anos atrás, e quando eu peguei, meus olhos caíram na contracapa, na primeira frase, e também isso vai estar sendo agora apresentado aí para quem está ouvindo. E uma frase bíblica escrita pelo apóstolo Paulo, essa frase está em 1 Coríntios 1:23, era a primeira frase lá no texto da contracapa. E estava escrito: um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Quando li a frase, eu soube que ali estava o pano de fundo para o desenvolvimento de uma nova mensagem sobre a fé cristã. Essa fé que tem atravessado séculos e milênios a despeito de todas as barreiras e perseguições. Os autores do livro são dois filósofos renomados. O primeiro é Luc Ferry, ex-ministro da Educação na França, e lá também ele foi premiado em 2006 com um dos mais conceituados prêmios de não ficção contemporânea do seu país. O outro, Lucien Gepargnon, especialista em filosofia antiga e medieval, doutor em letras e filosofia, é professor universitário e emérito. E ainda sobre os autores, o último parágrafo da contracapa diz que eles, abrindo aspas, possuem a rara capacidade de expor suas ideias unindo clareza e profundidade. Por isso, eu creio ser uma boa referência. O título do livro é instigante: A Tentação do Cristianismo. Ele explora o que havia de tão atraente naquele movimento liderado por um jovem galileu, ao qual chamavam de Christus, cujo movimento se tornou vitorioso sobre a filosofia grega, com seu panteão de inúmeros deuses, e também prosperou no mundo romano. Nas páginas 9 e 10, nós temos duas frases relacionadas a esses assuntos, abrindo aspas para falar dos judeus. Aos olhos dos judeus, o escândalo cristão é o abandono do regime da lei em proveito do regime da fé, fechando aspas. Agora, para falar dos gregos, abrindo novas aspas. Aos olhos dos gregos, a loucura cristã se encerra inteira numa promessa de ressurreição pessoal que supõe o abandono da razão, fechando aspas. E agora, parafraseando falas dos autores, apesar de parecer escândalo para um povo e loucura para o outro, assim ainda, os pagãos que conviviam com os novos cristãos começaram a perceber que aquela nova religião parecia implicar o ser humano inteiro, corpo, alma e espírito, e não apenas o cidadão, já que a civilização romana tinha confinado o religioso na esfera doméstica e política, e com um rigor inteiramente administrativo. Ainda fala dos pagãos, a gente lê isso na página 30, diz assim que havia entre aqueles cristãos como que uma presença
que eles eram os únicos a sentir. Uma presença que lhes inspirava totalmente o comportamento, não apenas o religioso. Mesmo entre eles, as relações pareciam diferentes, como se nunca estivessem sozinhos, como se aquela presença acompanhasse a todos e a cada um ao longo dos seus dias e a dar-lhes crédito para além da morte e por toda a eternidade. Ainda nas páginas 31 e 32 do livro, nós podemos ler o seguinte: e mesmo que não compreendessem muito bem a Cristo, as pessoas descobriam maravilhadas que para aquele Deus um ser humano importava. Essa valorização inesperada de todas as pessoas e esse pensamento inédito do amor, tudo isso com o que ninguém jamais teria sonhado, tinha por que fascinar. Em outras palavras, os autores estão declarando que a tentação do cristianismo era aquele fascínio que o amor exercia sobre as pessoas. O livro é rico em informações sobre os primórdios do movimento cristão, sobre depoimentos dos pais da igreja primitiva que vivenciaram as mudanças ocorridas no mundo antigo a partir de Jesus Cristo. Sim, o movimento cristão prosperou sobre todas as filosofias, rompeu com a religiosidade judaica, com os sistemas civilizatórios impostos pelo Império Romano e, em pleno século XX, me alcançou. Já no século XXI, continua sua fidelidade em libertar e salvar a minha vida. Gratidão eterna ao Senhor. De uma forma individualizada, eu vivi o processo dessa superação, saindo da influência filosófica e também reorganizando o meu conceito sobre a religiosidade que fora herdada da tradição familiar. Após ler esse livro, eu respondo com convicção e vivência. A tentação do cristianismo é o amor sem limite que Jesus nos oferece. E Jesus não mudou. Suas palavras continuam ecoando sobre os 4 cantos do planeta Terra, oferecendo vida, cura, libertação e salvação. Em Hebreus 13:8, nós lemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A presença dele continua motivando e transformando comportamentos daqueles que o recebem como Senhor e guia para uma nova realidade existencial. O Espírito Santo preparou o meu contato com a Bíblia e com a dimensão espiritual num dia em que eu havia declarado para eu mesma que certamente iria morrer. Isso aos 24 anos de idade, em meados de 1974, em Morro Agudo, São Paulo, país Brasil. Estamos em 2026, portanto, há 52 anos, a minha vida acontece sob os cuidados da Trindade Excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Se alguém me perguntar sobre quem é Jesus, ou se ele mesmo me fizesse aquela pergunta que fez aos discípulos em Mateus 16:16, querendo saber o que eles achavam sobre ele, eu usaria a mesma resposta dada por Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão também da minha fé. Para mim, Jesus Cristo é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Louvado seja o Senhor da vida. A presença de Cristo em minha vida preencheu a sede inata por sabedoria, além de preencher os vazios que a filosofia não teve condições de suprir ou esclarecer.
Na comunhão com a divindade, recebi o dom da fé, da alegria e o dom da revelação, chamada na Bíblia palavra de conhecimento. Tive a minha consciência expandida para entender novas esferas da realidade. Através da conexão com o Espírito Santo, minha alma se abriu à transcendência. E através do Espírito Santo, Jesus continua dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Que assim seja. Amém.